O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, esteve na comarca do Rio Grande nesta terça-feira, para tratar de temas essenciais relacionados ao processo eleitoral. Durante a visita, destacou a preocupação com o baixo percentual de eleitores cadastrados biometricamente na região, fator que pode impactar a segurança e a agilidade da identificação dos votantes. Nós precisamos aumentar o nível dos biometrizados, né, nessa cidade aqui. E por que isso? Porque nós temos 67% somente de biometrizados. Pelotas, por exemplo, já atingiu 94%. Né? O nível aqui, mais ou menos, de Rio Grande equivale ao de Porto Alegre, onde mais ou menos o percentual é o mesmo. E nós estamos fazendo uma campanha muito forte no sentido de aumentar os biometrizados. A biometria facilita, inclusive, na hora de votação. Né? A pessoa é imediatamente identificada, né? Dá muita segurança, né? E, de outro lado, favorece, né, quem está biometrizado, tanto no Gov, né? Inclusive ali tendo vantagens, o benefício de prestação continuada é outro, nas que se exige, né, a biometrização. Então, tem vários aspectos assim, positivos. E isso é importante que chegue ao conhecimento da população. E os senhores e senhoras da imprensa desenvolvem um papel social muito relevante no sentido de informar toda a população da importância de questões dessa natureza. Né? Até porque há uma projeção, não posso dizer que haja certeza agora, porque isso nós vamos ficar sabendo somente o ano que vem, mas há uma projeção que se exija, né, para as próximas eleições já a biometria como condição para votar. Né? E a biometria é muito importante por tudo aquilo que eu já salientei, desde o acesso rápido, né, evitando filas, a segurança no ato de votar, né, as vantagens que tem, inclusive, no Gov, né, nos benefícios de prestação continuada que são exigidos. Né. Então, são vários aspectos. Nós temos que evoluir cada vez mais. Nós saímos lá de algo que, desde o início do processo eleitoral, né, tinha determinadas pessoas que não podiam votar. Bem lá atrás, no século passado. E vejam a evolução que a gente chegou hoje. Né? Então, é algo que é muito importante. Outro ponto abordado foi o alto índice de abstenção nas últimas eleições. Uma tendência que tem sido registrada em diversos municípios e que levanta discussões sobre a participação do eleitorado no processo democrático. Nós tivemos uma abstenção alta em algumas cidades, mas também, em relação, por exemplo, a Porto Alegre, nós conseguimos diminuir um ponto percentual em relação ao período da pandemia. Né? E agora, né, em algumas outras cidades também. E teve cidades, inclusive, que em relação à pandemia, em relação às enchentes, nós conseguimos, né, diminuir ainda mais, né, o percentual da abstenção. Então, esse detalhe. Afora isso, a nossa preocupação nos levou a realizar um seminário durante 3 dias, agora faz pouco tempo, agora em março, né, em Porto Alegre, onde nós montamos painéis trazendo os mais diferentes segmentos da sociedade para avaliar quais as causas da abstenção. Né? Eu creio que isso foi divulgado, inclusive, pelos nossos canais no YouTube, né? E muitos tiveram acesso. Então, esses painéis reuniram, por exemplo, membros da imprensa, né? Colunistas, né? Observadores da área de política. Fizemos outro painel com sociólogos, né?
juristas, economistas, né? Fizemos outro painel envolvendo as zonas eleitorais, algumas lá de Porto Alegre, onde nós verificamos desde o maior número de abstenção até o menor número de abstenção. Fizemos outro painel envolvendo aspectos relacionados, por exemplo, com os eleitores facultativos, ou seja, aqueles de 16 a 18 anos e de 70 em diante, né? Foi muito interessante. E fizemos um painel também com os partidos políticos, né? Então, cada um desses painéis trouxe as suas observações, aquilo que acham, que eles achavam que poderiam ser causas determinantes para essa abstenção, e esse material está disponível, inclusive, nos nossos canais aí no YouTube. E as causas são as mais diversas. Aí, guardadas as devidas proporções, eu diria, é como cai um avião, não é uma causa única, são várias causas, né? Desde o desinteresse pela política, né, que alguns não têm, outros acham que os políticos não resolvem, outros que preferem a comodidade, a zona de conforto, aproveitam o dia para não votar, né? Então, é um somatório, né? E nós levamos, inclusive, as causas decorrentes de cada um desses painéis para um recente encontro que nós tivemos em São Paulo, do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais de todo o Brasil. Além disso, o desembargador falou sobre o avanço da inteligência artificial no contexto eleitoral, destacando tanto as oportunidades quanto os desafios que a tecnologia impõe à justiça eleitoral, especialmente no combate à desinformação e na garantia da lisura do pleito. O que não se pode é utilizar, por exemplo, numa eleição por qualquer candidato ou partido político, o uso indevido da inteligência artificial, né? Alguém coloca, por exemplo, nós já tivemos a voz de uma pessoa, né? Simulando ser uma determinada pessoa, e não é ela, dizendo alguma coisa, inclusive, que é contra determinada temática, e isso vem em prejuízo dela, né? Então, é uma forma de afastar um candidato que às vezes que está em pesquisa, por exemplo, em primeiro lugar, o uso indevido da inteligência artificial para colocá-lo em último, inclusive. Ou ao contrário, também, né? Então, esses cuidados é que devem ser feitos. Nós temos no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, né, isso é importante que se diga, um comitê de combate à desinformação. E tudo que chega lá é devidamente monitorado e dado o devido encaminhamento. Esse encaminhamento pode ser enviando para o juiz eleitoral, para o promotor eleitoral ou para a Polícia Federal, já direto. Porque a Polícia Federal é a nossa polícia judiciária da Justiça Eleitoral. Então, o uso ele é permitido, mas tem que ser acenado dizendo que naquele caso, por exemplo, está sendo utilizada a inteligência artificial. O problema é quando descamba, né, que vai para fake news, vai alimentar fake news, deepfakes, né, que é uma deturpação de todo o sistema de divulgação de algo que deveria ser sério e passa a não ser sério. Então essa é a questão. A visita fez parte de uma agenda institucional do TRE do Rio Grande do Sul, visando aproximar a justiça eleitoral das zonas eleitorais do Estado e conscientizar a população sobre a importância do voto.